Olá, eu sou Ana Beatriz Moraes, aluna da oitava fase do curso de Nutrição, e apresento meu trabalho para o 33º Seminário de Iniciação Científica da Universidade Federal de Santa Catarina. O estudo Compreensão de Pais sobre a notificação de aditivos alimentares em rótulos de alimentos industrializados direcionados a crianças, foco em edulcorantes, teve a orientação da professora Rossana Pacheco da Costa Proença e apoio de professoras e doutorandas do Núcleo de Pesquisa de Nutrição e Produção de Refeições, o NUPRE. Aditivos alimentares são substâncias adicionadas intencionalmente aos alimentos para fins tecnológicos. Os edulcorantes são um exemplo de aditivos capazes de substituir o açúcar em alimentos industrializados devido à sua característica de conferir gosto doce aos alimentos, cujo consumo pode estar associado a prejuízos à saúde, como eventos cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão e outras doenças crônicas não transmissíveis. Observa-se que o consumo de alimentos industrializados é crescente na infância, e as crianças são a população mais exposta às consequências advindas do consumo de aditivos. Nesse ciclo de vida, hábitos e preferências alimentares começam a ser formados e sofrem influência do papel dos pais na dinâmica de oferta e consumo de alimentos, o que pode desencadear exposições precoces a substâncias do ambiente. No contexto de aditivos e ciclos de vida, os estudos qualitativos são, em sua maioria, sobre percepção de risco e influência nas escolhas alimentares de adultos, não sendo identificados na literatura estudos que buscaram avaliar a compreensão de pais sobre a notificação de aditivos na rotulagem dos alimentos consumidos pelos filhos. Esse estudo visou investigar a compreensão de pais sobre a notificação de edulcorantes em alimentos industrializados direcionados a crianças. Utilizou-se dados de uma tese sobre aditivos alimentares em rótulos de alimentos direcionados a crianças, defendida no Programa de Pós-Graduação em Nutrição da UFSC. Trata-se de estudo exploratório e qualitativo, realizado por meio de entrevistas com pais de crianças entre 2 e 5 anos, matriculadas em centros de educação infantil públicos e privados de Santa Catarina. Utilizou-se um roteiro semi-estruturado, composto por 10 perguntas, que abordavam critérios de escolha de alimentos para os filhos e a percepção dos pais sobre a notificação de aditivos em alimentos direcionados a crianças. As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas, explorando as falas relativas a aditivos edulcorantes, por meio da abordagem de análise temática. No roteiro de entrevistas, optou-se por abordar os edulcorantes utilizando o termo adoçantes, por entender-se que é uma nomenclatura mais acessível para a compreensão da população. Assim, durante as entrevistas, os pais se referiram aos edulcorantes utilizando o termo adoçantes. A amostra foi definida quando se identificou a saturação de ideias. Foram realizadas 20 entrevistas. A idade média dos entrevistados foi de 35 anos, sendo majoritariamente mulheres com pós-graduação. Nas citações sobre edulcorantes, a maioria dos pais demonstrou dúvida em suas opiniões, utilizando termos como acho e até onde sei, mencionando também sobre as controvérsias acerca do tema ao relacionar o uso de edulcorantes com a saúde. Mesmo quando referiam o uso de edulcorantes como maléficos, a maioria dos entrevistados não especificou os critérios para tal classificação. A percepção negativa ou positiva acerca desses aditivos parecia depender da origem, da quantidade e do contexto de uso. A percepção de que edulcorantes artificiais são menos saudáveis do que os naturais também foi observada, além da comparação entre açúcar e edulcorante, evidenciando que a maioria dos entrevistados revelou preferência pela utilização do açúcar, seja por critérios de saúde ou por incômodo com o gosto do edulcorante. Mesmo não sendo o foco do estudo, o açúcar foi citado por todos os pais entrevistados. Percebeu-se que a presença de açúcar na lista de ingredientes foi suficiente para citações negativas referentes ao alimento. A maioria dos pais citou a quantidade de açúcar como fonte de preocupação, relatando dar preferência a alimentos com menor quantidade. Além disso, o tipo de açúcar também foi considerado como fator de escolha. A associação entre açúcar e ingredientes de alimentos industrializados também surgiu, bem como dúvidas acerca da nomenclatura e da identificação de quantidade de açúcar no alimento. A maioria dos entrevistados mencionou o açúcar como um critério de escolha de alimentos para os filhos, enquanto apenas 3 mencionaram o edulcorante. A partir dos resultados, é possível observar que, apesar de alguns entrevistados demonstrarem opiniões contrárias ao uso de edulcorantes, a maioria se preocupa prioritariamente com o consumo de açúcar, sendo a sua presença e a quantidade nos alimentos os principais critérios de decisão. Tal resultado é alinhado com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e do Guia Alimentar para a População Brasileira para uma Alimentação Saudável, que evidenciam os efeitos negativos do consumo excessivo de açúcar à saúde. Em contrapartida, as discussões acerca do consumo de edulcorantes e desfechos em saúde são recentes e ainda escassas em humanos. Porém, mesmo com a carência de estudos com crianças, o consumo de edulcorantes também vem sendo associado a efeitos negativos à saúde, como maior risco de eventos cardiovasculares, desenvolvimento de diabetes tipo 2, entre outros. A partir de tais evidências, em 2023, a OMS lançou uma diretriz sobre o consumo do que denominou Non-Sugar Sweetener, não recomendando a ingestão em nenhuma faixa etária com o objetivo de controle de peso ou redução de risco de doenças crônicas não transmissíveis. A partir da análise realizada, é notório o impacto das diretrizes de saúde, a difusão de informações e a influência do contexto regulatório sobre as atitudes e decisões dos pais na compra de alimentos. As percepções também refletem a falta de informação consolidada sobre edulcorantes e a ênfase sobre o teor qualitativo dos alimentos.
A oscilação entre opiniões favoráveis e contrárias sobre edulcorantes e a preferência dos pais por evitar açúcar em detrimento de edulcorantes pode ser indicativa da falta de conhecimento consolidado na esfera pública em relação aos potenciais impactos à saúde associados a esses aditivos. Nesse sentido, atualizações das diretrizes de saúde e mudanças na legislação de rotulagem podem contribuir para uma melhor compreensão e tomada de decisões informadas pelos consumidores.